Olá, turma. Sejam bem-vindos à disciplina de Física. Então, eu sou a professora Andréia. A gente vai ter 2 aulas, então vão ser 2 encontros. Nessa primeira aula, a gente vai ver, então, o Sistema Internacional de Unidades. A gente vai ver as unidades de comprimento, de massa, de tempo. Vai ver um pouquinho da física clássica. Então, vai ter bastante conteúdo para a gente ver juntos. Então, eu vou compartilhar o material de apoio que vocês vão encontrar ali no portal de vocês e a gente vai acompanhar ele juntos. Então, vamos lá. Então, a física e a sustentabilidade do meio ambiente. Então, a física é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza e é por isso que ela é chamada de ciência natural. Então, a física nos permite entender, por exemplo, a flutuação de um navio, o movimento dos planetas e dos satélites, as descargas elétricas na atmosfera, o arco-íris, a coloração do céu, o sentido das brisas litorâneas, as vantagens da panela de pressão e da garrafa térmica, as miragens, o funcionamento de motores, alto-falantes, tantas outras coisas. Então, é a física que nos permite entender todos os fenômenos que nos rodeiam. Então, desde a antiguidade, o homem busca entender como e por que os fenômenos acontecem, isto é, as transformações que ocorrem continuamente no mundo em que vivemos. Então, como que a gente pode dividir a física? Então, ela é dividida em 2 grandes áreas, que é a física clássica e a física moderna. Então, tudo que a física descobriu e criou até o final do século XIX faz parte da física clássica. No entanto, no início do século XX, fenômenos que envolviam grandes velocidades próximas à velocidade da luz e descobertas relacionadas a estruturas muito pequenas, como as moléculas e os átomos, levaram ao desenvolvimento da relatividade e da mecânica quântica. Então, era a física moderna que nascia. Então, a gente divide a física nessas 2 áreas, que é a clássica e a moderna. Então, na clássica, a gente estuda a mecânica, térmica, a ótica, a ondulatória e a eletricidade. E na moderna, a gente estuda a física quântica e a teoria da relatividade. Então, na física clássica, então, a gente estuda mecânica, que estuda o movimento dos corpos, a física térmica, que estuda o calor e a temperatura dos corpos, a ótica, que estuda os fenômenos que são relacionados à luz, a ondulatória, que estuda as ondas, e a eletricidade, que estuda todos os aparelhos que aquecem e que se movem utilizando energia elétrica. E na física moderna, então, a gente estuda a mecânica quântica e a famosa teoria da relatividade. Então, a gente vai começar pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, o sistema de unidades oficial adotado no Brasil é o Sistema Internacional de Unidades. Então, existem 7 unidades fundamentais. Cada uma delas corresponde a uma grandeza, conforme tabela a seguir. Então, o que a gente pode definir como grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido ou expresso através de números. Então, a gente tem alguns exemplos ali, ó, o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo, a produção, entre outros. Então, tudo que a gente pode medir ou expressar através de números é considerado grandeza. Então, só um lembrete ali, sentimentos não são grandezas. Então, a gente tem um sistema internacional de unidades. Então, a gente tem as 7 unidades fundamentais no sistema oficial do Brasil. Então, a gente tem aqui as grandezas, as 7 grandezas, com as unidades e os símbolos. Ó. Então, para a grandeza comprimento, a gente tem a unidade metro, o símbolo é o M minúsculo. Para massa, o quilograma. Para tempo, o segundo. Intensidade de corrente elétrica, o ampere, que a gente representa pelo A maiúsculo. Temperatura, Kelvin, que é representado pelo K maiúsculo. Quantidade de matéria, o mol. Intensidade luminosa, candela, que a gente representa pelo CD.
A gente tem aqui algumas grandezas derivadas. Então, a gente tem a grandeza área, unidade é o metro quadrado, o volume, a unidade é o metro cúbico, a força é em Newton, a unidade, o símbolo é N maiúsculo, velocidade é metro por segundo, aceleração, metro por segundo ao quadrado, energia é o joule, que eu represento pela letra J, potência, a unidade é watts, e o símbolo é o W. Então, uma observação aqui, ó, os símbolos das unidades de medida devem ser sempre escritos em letra minúscula, como, por exemplo, o metro e o segundo. Se o símbolo se refere a algum cientista, ou seja, a um nome próprio, deve ser expresso com letra maiúscula. Por exemplo, o A, que se refere ao cientista Ampere, e o K, que se refere ao cientista Kelvin. Então, a gente vai ver como faz a conversão de unidades. Então, em muitos momentos, precisaremos utilizar métodos de conversão de unidades para realizar os cálculos que queremos. Então, para isso, utilizamos uma tabela de conversão. Então, a gente tem ali uma tabela de conversão para as medidas de comprimento. Então, quando queremos converter unidades de comprimento, utilizamos a tabela abaixo. Quando nos movimentarmos para a direita, multiplicamos por 10. Para a esquerda, dividimos por 10. Então, a gente tem ali a tabela com os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, medidas de comprimento. Então, a gente viu lá que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão é o metro, para a medida de comprimento. Então, no dia a dia, utilizamos também os múltiplos e os submúltiplos do metro. Como sabemos, cada unidade é 10 vezes maior que a unidade inferior. Então, ou seja, aqui, ó, se a gente for aqui, eu sei que o quilômetro é 10 vezes maior que o hectômetro, que o decâmetro é 10 vezes maior que o hectômetro, que o metro é 10 vezes maior que o decâmetro, o decímetro é 10 vezes menor que o metro, o centímetro é 10 vezes menor, então o decímetro vai ser 10 vezes maior que o centímetro é 10 vezes maior que o milímetro. Então, o da direita vai ser 100, o da esquerda é 10 vezes maior do que o que vem à direita dele, ó. Então, eu sei que o quilômetro é 10 vezes maior que o hectômetro. Eu sei, por exemplo, que o metro é 10 vezes maior que o decímetro. Agora, se eu pulo duas casas, ó, para o metro, para o centímetro. Então, eu sei que o metro é 10 vezes maior que o decímetro. Então, eu sei que o metro vai ser 100 vezes maior que o centímetro. Ó. Então, se eu pulo duas casas, eu sei que vai ser 100. Se eu pular 3 casas, eu sei que vai ser 1000 vezes maior. Então, sempre o da direita é 10 vezes menor do que o que vem à direita dele. Então, se a gente for fazer a conversão aqui, ó. Então, a gente tem aqui de metros, a gente quer converter para centímetros, ó. Então, aqui a gente tem um metro, eu sei que ele é 10 vezes maior que o decímetro, e eu sei que ele é 100 vezes maior que o centímetro, ó. Então, se eu estou pulando da esquerda para a direita, eu sempre vou multiplicar, ó. Então, eu estou de metros, quero transformar para centímetros, ó. Então, eu sei que o metro é 10 vezes maior que o decímetro, e sei que o decímetro é 10 vezes maior que o centímetro. Então, a gente tem aqui, ó, 9 metros, que é transformar em centímetros. Então, eu sei que o metro é 100 vezes maior que o centímetro. Então, basta o quê? Eu multiplicar 9 por 100. Então, ó, eu tenho 9 multiplicado por 100. O 100 tem... Então, sempre que for multiplicar por 10, por 100, por 1000, por exemplo, eu multiplico um número por 10. Basta eu acrescentar um zero, né? Eu multiplico um número por 100. O 100 tem 2 zeros. Então, basta eu multiplicar acrescentar 2 zeros para aquele número. Então, se eu vou multiplicar 9 por 100, basta eu acrescentar 2 zeros. Então, eu sei que 9 metros corresponde a 900 centímetros. Ou posso também fazer na calculadora 9 vezes 100, que vai dar os 900. Agora, a gente tem, ó, de metros, a gente quer
para quilômetros. Então, eu sei que quilômetro, ó, eu estou vindo da direita para a esquerda, ó. Então, eu tenho do metro para o decâmetro, para o hectômetro, para o quilômetro. Então, eu estou pulando 1, 2, 3 casas. Ou seja, eu tenho que dividir por 1000. Então, se eu pegar ali na calculadora 15 dividido por 1000, vai dar 0,015. Tem uma regrinha também para divisões de 10, 100 e 1000. Ó. Para dividir um número por 10, é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Se eu quero dividir um número por 100, é só eu deslocar a vírgula 2 casas à esquerda. Se eu quiser dividir um número por 1000, é só eu deslocar a vírgula 3 casas à esquerda. Então, a gente tem aqui o 15. Ó. Só vou mostrar um exemplo para vocês verem. Ó, eu tenho 15 e eu quero dividir por 1000. Ó. Então, do metro vou para o quilômetro. Então, eu tenho que dividir por 1000. Então, o que é 15? 15 é 15,0, que é a mesma coisa. Então, eu teria a vírgula aqui no 5. Então, eu vou ter que deslocar essa vírgula 3 casas. Ó. Então, ela iria... Uma casa e ficaria entre o 1 e o 5. Outra casa ficaria antes do 0 aqui. Ficaria antes do 1. Antes do 1. Como eu não tenho mais números, eu vou acrescentando 0. Ó. Então, eu vou colocar mais um 0 e coloco a vírgula. Então, eu pulei 1, 2, 3 casas. Ficou 0,015. Eu só expliquei para vocês como funciona isso de deslocar a vírgula 1, 2 ou 3 casas. Mas se vocês acharem mais fácil pegar ali na calculadora e fazer os 15 dividido por 1000, vocês vão chegar ao mesmo resultado. Então, aqui a gente tem, ó, se a distância de sua casa até seu trabalho é de 7.500 metros, significa que corresponde a quantos quilômetros? Então, a gente tem também aqui em metros, a gente quer chegar em quilômetros, ó. Então, eu estou me deslocando da direita para a esquerda, ó. Então, 1, 2, 3. Então, eu sei que o metro é 1000 vezes menor que o quilograma, que o quilômetro, desculpa. Então, eu sei que o metro é 1000 vezes menor que o quilômetro. Então, ó, 1, 2, 3 casas, eu vou ter que pegar esses 7.500 e dividir por 1000. Então, eu tenho aqui, equivale a 7,5 quilômetros. Se eu for dividir, eu vou chegar a 7,5 quilômetros. A gente tem aqui umas transformações para fazer. Ó. Então, eu tenho 12,2 centímetros, eu quero transformar em metros. Então, ó, também, ó, eu sei que o centímetro é menor que o metro. Quantos? Ó, se fosse até 1, 2 casas, então eu sei que ele é 100 vezes menor do que o metro. Então, se eu quero transformar de centímetros para metros, eu vou ter que dividir por 100. Então, se eu pegar ali, ó, 15,2 e dividir por 100, eu tenho igual a 0,152 metros. Então, 15,2 centímetros equivalem a 0,152 metros. Agora, a gente tem aqui, ó, em metros, aqui a gente quer transformar em milímetros. Então, aqui, ó, eu sei, ó, eu tô indo para minha direita, ó. Então, 1, 2, 3 casas. Então, eu sei que o metro é, ó, 10, 100, 1000 vezes maior do que o milímetro. Então, eu vou ter que para transformar de metros para milímetros, eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar por 1000. A gente tem ali 781.200 milímetros. Então, para mim converter de metros para milímetros, então aqui, ó, do metro para mim chegar no milímetro, eu vou multiplicar, ó, 10, 100, 1000. 781,2 multiplicado por 1000 vai dar 781.200 milímetros. Agora a gente tem aqui, ó, do decímetro para chegar no hectômetro, ó. Então, eu estou aqui no decímetro, eu sei que ele é menor que o hectômetro. Quanto? Ó, até o metro é 10, até o decâmetro é 100, até o hectômetro é 1000. Então, ó, se eu quero converter de decímetros para hectômetro, então é 10,
100 mil. Então, eu vou ter que dividir por 1.000. Vou ter que pegar 35 dividido por 1.000, que é igual a 0,035. Agora, a gente está aqui no metro, que é chegar no centímetro, ó. Então, metro, decímetro, centímetro. Então, eu sei que o metro é 10 vezes maior que o decímetro e é 100 vezes maior que o centímetro. Então, se eu quero transformar de metros para centímetros, eu vou multiplicar por 100, ó, porque eu estou saltando 2 casas à direita. Então, 8,9 vezes 100 equivale a 890 centímetros. E a gente tem aqui 74 decímetro para transformar em centímetros, ó. Então, eu tenho decímetro e eu quero transformar em centímetro, ó. Então, eu sei que o decímetro é 10 vezes maior que o centímetro. Então, basta eu multiplicar por 10. 74 vezes 10 igual a 740 centímetros. Agora, a gente tem as medidas de massa. Então, a gente viu lá que a unidade padrão para massa é o quilograma. Então, a gente tem aqui a tabela, é a mesma que a tabela, para converter, é a mesma que a do comprimento, ó. Então, eu tenho gramas, então eu tinha quilogramas, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, eu sei sempre que o da direita é 10 vezes menor que o da esquerda, né? Ou seja, o da esquerda é 10 vezes maior que o que tiver na direita dele. Então, por exemplo, o quilograma é 10 vezes maior que o hectograma. O hectograma é 10 vezes maior que o decagrama. O decagrama é 10 vezes maior que o grama é 10 vezes maior que o decigrama 10 vezes maior que o centigrama, e o centigrama é 10 vezes maior que o miligrama. E se eu fizer o caminho contrário, então eu sei que eu vou dividir. Então, a gente tem aqui a tabelinha. A gente quer transformar de gramas para centigramas, ó. Então, eu estou em gramas, ó. Eu sei que o gramas é 10 vezes maior que o decigrama e ele é 100 vezes maior que o centigrama. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 45 vezes 100. Eu tenho ali, equivale a 4.500 centigramas. Agora, a gente tem em quilogramas, a que a gente quer transformar em gramas, ó. Então, também, eu sei que o quilograma é maior que o hectograma, que é maior que o decagrama, que é maior que o grama. Então, ó, vou saltar 1, 2, 3 casas. Então, eu sei que o quilograma é 1.000 vezes maior que o grama. Então, eu tenho que fazer o quê? 0,5 vezes 1.000. Então, eu tenho ali 500 gramas. Eu sei que 0,5 quilogramas, ou seja, meio quilograma, corresponde a 500 gramas. Então, a gente tem aqui para fazer as transformações também. Ó, então, a gente tem aqui 2,5 miligramas. A gente quer transformar em gramas, ó. Então, eu estou ali, agora, eu estou fazendo o caminho contrário, ó. Estou vindo da direita para a esquerda, ó. Então, miligramas, centigramas, decigramas, para chegar para gramas. Então, ó, 1, 2, 3 casas. Então, eu sei que eu vou ter que pegar 2,5 e dividir por 1.000. 2,5 dividido por 1.000 vai dar 0,0025. A gente tem ali 2,56 decigramas. A gente quer transformar em miligramas, ó. Então, o decigramas eu sei que é 10, 100 vezes maior que o miligramas. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 100. Então, 9,56 vezes 100, a gente tem ali 9,56 equivale a 956 miligramas. Agora, a gente tem 0,054
hectogramas, a gente quer transformar em centigramas. Então, ó, 1, 2, 3, 4 casas, ó. Então, aqui, se eu pular, uma casa é 10, 2 casas é 100, 3 casas é 1.000, 4 casas vai ser 10.000, ó. Então, do hectômetro, para mim chegar no centigrama, eu vou ter que multiplicar por 10.000. Então, eu vou fazer 0,054 vezes 10.000. Então, equivale ali a 540 centigramas. Então, 0,054 hectograma equivale a 540 centigramas. A gente tem 54 decagramas, transformar em decigramas, ó. Então, a gente está aqui no decagrama. Então, eu sei que ele é 10 vezes maior, 100 vezes maior, ó. Então, se eu estou do decagrama, eu quero chegar ao decigrama. Então, ó, 10 até o grama, e até o decigrama a gente tem 100. Então, eu sei que o decagrama é 100 vezes maior que o decigrama. Então, o que, que eu vou fazer? 54 vezes 100, que vai dar o quê? 5.400 decigramas. 2,54 quilogramas em hectogramas. Então, aqui, ó, eu estou de quilogramas para hectograma. Eu sei que o quilograma é o quê? 10 vezes maior que o hectograma. Então, basta eu multiplicar por 10, que vai dar o quê? 24,5 hectogramas. Eu tenho 2,6 gramas, eu quero transformar em quilogramas. Agora, ó, eu estou aqui, eu estou deslocando da direita para a esquerda. Então, ó, uma casa, 10, dividido por 10. 2 casas, dividido por 100. 3 casas, dividido por 1.000. Então, eu vou fazer o quê? O 2,6 dividido por 1.000. Isso equivale a 0,0026 quilogramas. Então, 2,6 gramas equivale a 0,0026 quilogramas. E agora a gente vai para a medida de tempo. Então, o tempo, a unidade padrão lá a gente viu que é o segundo. A gente usa bastante minutos e horas. Então, tem outras unidades que são os dias, semanas, meses e anos. Então, a gente sabe que uma hora equivale a 60 minutos, uma hora equivale a 3.600 segundos, um mês equivale a 30 dias, um minuto equivale a 60 segundos, um dia equivale a 24 horas e um ano equivale a 365 dias. Olha, são algumas medidas de tempo. Então, medidas de tempo. Então, para realizar a conversão entre segundos, minutos e horas, multiplicamos ou dividimos por 60, conforme a necessidade. Ó. Então, se eu quero transformar de horas para minutos, então eu vou dividir por 60. Se eu quero transformar de horas para minutos, eu multiplico por 60. Ó, então, eu quero transformar de minutos para horas. Eu divido por 60. Eu quero transformar de segundos para minutos. Eu divido por 60. Agora, eu quero transformar de horas para minutos. Eu multiplico por 60, porque eu sei que uma hora tem 60 minutos. Eu quero transformar de minutos para segundos. Eu vou multiplicar por 60, porque eu sei que um minuto tem 60 segundos. Agora, se eu quero transformar de horas para segundos, eu faço vezes 60, depois vezes 60 de novo, ó, porque eu transformo de horas para minutos, multiplico por 60. Depois multiplico por 60 de novo para transformar em segundos. Então, ó, se eu quero transformar de minutos para horas, eu divido por 60. Eu quero transformar de segundos para minutos, divido por 60. Quero transformar de horas para minutos, multiplico por 60. De minutos para segundos, a gente multiplica por 60. Quero transformar de horas para segundos, faço vezes 60, depois vezes 60 de novo. Quero transformar de segundos para horas,
divido por 60, depois divido por 60 de novo. Então, a gente tem aqui uns exemplos. Ó. Para sair de Garibaldi e chegar em Santa Maria, demorei 3 horas e 47 minutos. Isso significa que demorei quantos minutos? Então, eu vou ter que transformar essas 3 horas em minutos. Então, eu vou fazer 3 vezes 60, porque eu sei que cada hora equivale a 60 minutos. Vai dar 180 minutos mais os 47. Eu sei que eu demorei 227 minutos. Você leva 18 minutos para chegar no seu trabalho. A quanto isso corresponde em segundos? Então, eu quero transformar de minutos para segundos, também eu sei que eu vou multiplicar por 60, porque eu sei que um minuto equivale a 60 segundos. 18 vezes 60, eu tenho ali 1.080 segundos. Em uma partida de futebol, o juiz deu 360 segundos de acréscimo. A quantos minutos isso se refere? Então, ó, eu tenho de segundos, eu quero transformar em minutos. Então, eu sei que eu sei que o segundo é menor do que o minuto, é 60 vezes menor do que o minuto. Então, o que eu vou fazer? Fazer 360 dividido por 60. Eu sei que isso equivale a 6 minutos. Então, mais uma atividade aqui. A distância do mutirão até a casa do professor é de 8.500 metros. Isso significa a quantos quilômetros? Então, eu tenho ali de metros, eu tenho que transformar lá para quilômetros. Então, eu sei que eu pulo 3 casas da direita para a esquerda. Então, eu sei que o metro é 1.000 vezes menor do que o quilômetro. Então, eu sei que eu vou pegar 8.500 e vou dividir por 1.000, que equivale a 8,5 quilômetros. De Bento até Caxias do Sul, temos aproximadamente 40 quilômetros. Isso equivale a quantos metros? Então, ó, eu sei que o quilômetro é 1.000 vezes maior que o metro, então eu vou fazer 40 vezes 1.000. Então, eu sei que equivale a 40.000 metros. Então, a gente tem aqui algumas conversões para ser feitas. Eu vou fazer as primeiras aqui, ó. Então, 15,2 centímetros para chegar em metros. Então, eu sei que o centímetro é 100 vezes menor do que o metro. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 15,2 dividido por 100, que vai dar 0,152 metros. Ali, 48 quilômetros, eu quero transformar em metros. Então, eu sei que o quilômetro é 1.000 vezes maior que o metro. Então, é só eu pegar 48 e multiplicar por 1.000. 48 vezes 1.000, que vai dar 48.000 metros. 740 metros, transformar em quilômetros. Então, eu sei que o metro é 1.000 vezes menor que o quilômetro. Então, eu vou ter que pegar 740 dividido por 1.000, que vai dar 0,740 metros. Vou deixar o restante para vocês tentarem fazer. Então, agora a gente vai para a física clássica. Então, na mecânica, a gente estuda o movimento dos corpos, levando ou não em consideração as suas causas. Então, ela é dividida em cinemática e dinâmica. Então, cinemática é a parte do estudo dos movimentos que não considera as suas causas. Então, na física clássica, então a gente tem uma situação do dia a dia sobre movimento e repouso. Então, ó, suponhamos que você esteja confortavelmente numa poltrona de ônibus que trafega a 80 km por hora, indo de Caxias a Nova Petrópolis. Então, aqui está a imagem. Então, você está ali, tranquilamente, trafegando de Caxias a Nova Petrópolis, num ônibus que anda a 80 km por hora. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Você está em repouso ou em movimento? Então, o movimento é determinado a partir de um referencial.
escolhido o referencial para saber se um corpo está em repouso ou em movimento, basta verificar se a posição do corpo varia ou não no decorrer do tempo. Portanto, você pode estar em repouso, parado ou em movimento, dependendo do referencial, poltrona ou estrada escolhido. Então, um corpo está em movimento quando sua posição em relação a um referencial varia com o decorrer do tempo. Caso contrário, você está em repouso. Então, um corpo só está em movimento quando a sua posição em relação àquele referencial varia com o decorrer do tempo. Então, se a gente pegar o exemplo ali, ó, anterior, eu pegar como referencial, então a pessoa que está, você que está trafegando ali. Se eu pegar como referencial o motorista, você está em repouso. Em relação ao motorista, você está em repouso, ó. Porque com o decorrer do tempo, ó, passou 1 minuto, passou 2 minutos, a distância entre você e o motorista mudou? Não mudou, né? Então, ó, se a distância entre os dois não muda com o decorrer do tempo, significa que você está em repouso, dependendo, ó, partindo do referencial do motorista, ó. Então, eu sempre vou pegar alguém como referencial, ó. Então, se eu tiver como referencial o motorista, o passageiro ali, você que é o passageiro, está em repouso em relação ao motorista. Então, agora, se a gente pegar esse outro movimento, ó. Então, o passageiro ali, você que é a passageira, em relação a essa pessoa que está aqui na beira da estrada, sentada, ó. Então, a referência aqui é essa pessoa que está sentada, ó. Então, passou o tempo, passou 1 minuto, 2 minutos. A distância entre você e a pessoa que está ali, o ônibus está andando a 80 km por hora. Então, você em relação ao motorista, a posição muda? Você em relação à pessoa sentada, muda com o decorrer do tempo? Muda, né? Então, passou 1 minuto, vai estar mais próximo. Passar 2 minutos, vai passar por ele e vai estar cada vez mais distante. Então, a distância entre você e a pessoa que está sentada ali varia com o decorrer do tempo. Então, se varia, é porque você está em movimento em relação a esse referencial. Então, depende do referencial. Então, para estar em repouso, para estar em movimento, somente quando a sua posição em relação àquele referencial varia com o decorrer do tempo. Caso contrário, você está em repouso. Então, eu vou pegar sempre um referencial. Então, eu vou ver, passou 1 minuto, passou 2 minutos. A distância entre você e o referencial continua a mesma? Não varia a posição entre você e ele? Então, significa que você está em repouso em relação àquele referencial. Agora, se eu pegar um outro referencial e passou lá alguns segundos, a posição sua em relação àquele referencial muda com o decorrer do tempo, significa que você está em movimento referente àquele referencial. Então, você pode estar parado ou em movimento, dependendo do referencial que você pegar. Então, agora a gente vai aqui para deslocamento, tempo e velocidade. Então, o deslocamento de um corpo é a medida da variação entre os espaços que o corpo se move. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Essa pessoa de bicicleta, ó, ela sai do ponto A aqui, que marca 200 metros, e chega ao ponto C, que marca 1.000 metros. Ó. Então, daqui até aqui, ela percorreu uma distância de 800 metros, ó, porque ela saiu do 200, chegou a 1.000. Então, ó, a distância percorrida vai ser a soma dos módulos do deslocamento. Então, qual foi o deslocamento dela? Ela saiu do 200 e chegou ao 1.000, ou seja, ela se deslocou 800 metros. Então, o que é deslocamento? É a distância percorrida. Então, é só eu pegar a distância que eu cheguei menos a distância que eu saí, ó.
Então, eu cheguei nos 1.000 metros, só que eu saí dos 200 metros. 1.000 menos 200, eu percorri 800 metros. Então, o que é o deslocamento? É a distância percorrida, é o quanto eu andei. Um exemplo, ó, um ônibus que anda nos bairros de Farroupilha tem seu deslocamento medido na quilometragem do veículo. Então, se eu quero saber qual foi o deslocamento dele, ele saiu aqui marcando uma quilometragem. Quando ele parou, ele tinha outra quilometragem. Então, é só eu subtrair da quilometragem final menos a inicial, eu vou saber qual a distância que ele percorreu, ou seja, qual a quilometragem que ele fez. Então, deslocamento é a distância percorrida. Com relação ao tempo que iremos demorar para sair de Caxias e chegar a Porto Alegre, podemos defini-lo marcando o horário de saída e o horário de chegada. Com isso, subtraímos os dois valores e obtemos o intervalo de tempo para percorrer o espaço entre as duas cidades, ou seja, é o tempo que um corpo demora para realizar um deslocamento. Então, aqui, ó, ele saiu do quilômetro 30, um tempo igual a 0, chegou no quilômetro 190 em 2 horas. Ó. Então, ele fez essa distância aqui em 2 horas. Se eu for calcular a distância, ó, então ele saiu aqui de um marco que marcava 30 quilômetros e chegou num marco que marcava 190 quilômetros. Então, é só eu fazer 190 menos 30, eu sei que ele fez ali 160 quilômetros em 2 horas. Rapidez e velocidade. Como já vimos, indo de Caxias do Sul a Nova Petrópolis, o ônibus muda sua posição em relação ao referencial. Poderá, então, se locomover mais lentamente ou mais rapidamente. A grandeza física que representa a rapidez com que o ônibus varia sua posição é a velocidade. Quanto mais rapidamente um ônibus se desloca, maior será a sua velocidade. Então, velocidade média. Se você está viajando de Caxias do Sul a Porto Alegre, irá percorrer aproximadamente 120 quilômetros. Se levar 2 horas para fazer esse percurso, você se deslocou 60 quilômetros em cada hora, ou seja, a sua velocidade média foi de 60 quilômetros por hora. Se eu fiz 120 quilômetros e demorei 2 horas para fazer esses 120 quilômetros, significa que eu fiz 60 quilômetros a cada hora. Ou seja, o meu veículo andou uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, isso que é a velocidade média. Então, como que a gente calcula a velocidade média? Vai ser igual ao deslocamento, que é a distância percorrida, sempre dividido pelo intervalo de tempo. Então, o tempo que eu demorei para percorrer essa distância. Então, se eu quero saber a velocidade média, vai ser o quê? A distância que eu percorri dividido pelo tempo que eu demorei para percorrer essa tal distância. Também, ó, se eu quiser saber qual a distância percorrida, a distância percorrida vai ser igual à velocidade média dividido, multiplicado pelo intervalo de tempo. Se eu quero saber qual foi o intervalo de tempo, vai ser igual à distância percorrida dividido pela velocidade média. Então, aqui, ó, considere, por exemplo, o automóvel da ilustração abaixo. Quando ele está no marco quilométrico que marca 30 quilômetros de uma estrada, um cronômetro é adicionado e marca, nesse instante, tempo zero. Quando o cronômetro indica que se passaram 2 horas, o automóvel está no marco quilométrico que marca 190 quilômetros. Qual sua velocidade média? Então, eu sei que a velocidade média é o quê? Igual a deslocamento, que é a distância percorrida. Então, se ele saiu aqui do 30 quilômetros, do marco que marcava 30 quilômetros e chegou ao marco que marcava 190 quilômetros, significa que ele percorreu 190 menos 30, ou seja, 160 quilômetros. E se ele saiu de um tempo zero e chegou a 2 horas, significa que ele demorou 2 horas para percorrer essa distância. Então, como que a gente calcula a velocidade média?
a distância percorrida, que é 160, dividido por 2 horas, que a gente tem ali uma distância, uma velocidade média de 80 km por hora. 160 dividido por 2, 80 km por hora. Então, a gente tem aqui umas atividades. Um macaco pula de galho em galho em um zoológico. Ele demora 4 segundos para atravessar sua jaula, que mede 24 metros. Qual é a velocidade média desse macaco? Então, a gente sabe que ele faz uma distância de 24 metros e demora 4 segundos. Então, eu tenho 24 dividido por 4, a gente tem uma velocidade média ali de 6 metros por segundo. Uma bola de beisebol é lançada com velocidade igual a 124 metros por segundo e leva 0,9 segundos para chegar ao rebatedor. Supondo que a bola se desloque com velocidade constante, qual é a distância entre o arremessador e o rebatedor? Então, para mim saber qual é a distância percorrida, eu tenho que a distância percorrida vai ser sempre igual à velocidade média, que é 124, vezes o tempo que levou para se deslocar. Então, vezes 0,9. A gente tem uma distância ali de 111,6 metros. Um carro viaja de uma cidade A a uma cidade B, distantes 200 quilômetros. Seu percurso demora 4 horas. Após percorrido 1 hora de viagem, o pneu dianteiro esquerdo furou. Desculpa. E precisou ser trocado, levando 1 hora e meia e 30 minutos de tempo total gasto. Qual foi a velocidade média que o carro desenvolveu durante a viagem? Então, a gente sabe que que a distância entre as duas cidades é 200 quilômetros, então eu sei que a distância percorrida, o deslocamento foi de 200 quilômetros. Ele demorou 4 horas, só que dessas 4 horas, 1 hora e meia, 1 hora e 30 minutos foi para trocar o pneu. Então, eu vou ter o quê? 4 horas menos 1 hora e meia. Então, vai sobrar o quê? 2,5 de horas, ou seja, 2 horas e meia. Então, o tempo que ele ficou andando foi de 2 horas e meia, porque 1 hora e meia ele demorou para trocar o pneu. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar os 200 quilômetros, que é a distância percorrida, dividido pelo tempo que ele demorou para fazer o percurso, descontando o tempo que ele ficou parado. Então, dividido por 2,5. A gente tem uma velocidade média ali de 80 km por hora. Durante uma corrida de 120 metros raso, um competidor se desloca com velocidade média de 8 metros por segundo. Quanto tempo ele demora para completar o percurso? Então, se eu quero saber o tempo, eu vou ter igual a distância percorrida dividido pela velocidade média. Então, a gente tem aqui a distância percorrida foi de 120 metros, dividido por uma velocidade média de 8 metros por segundo. Então, ele demorou 15 segundos para completar o percurso. Então, a gente tem aqui como converter de quilômetros por hora para metros por segundo, ou de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, sempre que eu tenho aqui uma velocidade em quilômetros por hora, eu quero transformar ela em metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Então, eu tenho quilômetros por hora, eu quero transformar em metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, por exemplo, eu tenho ali, 36 quilômetros por hora. Quero saber quanto que isso é em metros por segundo. Eu vou dividir por 3,6. Então, eu sei que 36 quilômetros por hora equivale a 10 metros por segundo.
E se eu quero transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, se eu tenho 25 metros por segundo, eu quero transformar isso em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, eu tenho 87,5 quilômetros por hora. Agora a gente vai para o movimento uniformemente variado. Então, o que é um movimento uniforme? Então, a gente viu antes o movimento retilíneo uniforme. Então, seja um movimento que não tem variação de velocidade. Então, a gente tem uma velocidade constante. Agora, quando essa velocidade varia, a gente tem movimento uniformemente variado. Ou seja, existe uma aceleração. Então, aquela velocidade pode aumentar, como ela pode diminuir. Então, a aceleração é uma medida da variação da velocidade em um intervalo de tempo. Na prática, sempre que um automóvel varia, aumenta ou diminui sua velocidade, diz-se que ele está apresentando uma aceleração. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade para aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, sempre que eu for calcular a aceleração, a unidade para aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, como que a gente calcula essa aceleração? Vai ser igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, a quanto teve de variação essa velocidade e qual o tempo que demorou para essa variação. Então, eu vou sempre pegar essa variação de velocidade e dividir por esse tempo. Então, a gente tem aqui um exemplo. Ó. Durante uma viagem, um caminhão possui velocidade inicial igual a 100 km por hora. Quando ele avista na pista uma placa indicando um radar a 1 km de distância. Nesse momento, ele pisa no freio e atinge a velocidade máxima permitida no local, que é de 80 km por hora, num intervalo de tempo igual a 5 segundos. Calcule a aceleração desse caminhão. Então, ele teve aqui, ó, ele teve uma desaceleração, né? Então, ele estava andando a 100 km por hora, ele chegou a 80 km por hora. Então, ele teve uma variação igual a 20 negativo ali, ó. Então, 20 km por hora, diminuiu a velocidade dele. Então, a variação da velocidade foi de menos 20 km por hora. Só que a gente viu lá que a unidade para aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que transformar essa velocidade que está em quilômetros por hora em metros por segundo. Como que a gente transforma? Ó, a gente viu ali antes, ó. Para transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, basta a gente dividir por 3,6. Então, o que a gente vai fazer? 20 dividido por 3,6. Então, a gente tem aqui uma velocidade em metros por segundo de 5,55 metros por segundo. Isso dividido por quanto tempo? Por 5 segundos, ó. Então, dividido por 5, a gente tem ali uma aceleração de 1,11 metros por segundo ao quadrado. Um outro exemplo aqui, ó. Partindo do repouso, um carro percorre a pista com aceleração constante e atinge uma velocidade de 100 metros por segundo em 25 segundos. Qual foi o valor da aceleração do carro? Então, a gente tem ali, já não precisa converter, porque eu tenho uma velocidade já que está em metros por segundo, dividido pelo tempo. Então, eu tenho 100. Então, ó, saiu do zero e chegou a 100 metros por segundo. Então, teve uma variação de velocidade ali igual a 100 metros por segundo. Em quanto tempo? Em 25 segundos. Então, a gente tem uma aceleração ali de 4 metros por segundo ao quadrado. Um motorista desenvolve uma velocidade de 54 km por hora. Quando vê um obstáculo, imediatamente o motorista freia, levando 3 segundos para parar totalmente. Qual a aceleração durante esse intervalo de tempo? Então, ó, a gente tem ali a velocidade em quilômetros por hora. A gente vai ter que converter antes em metros por segundo. Então, o que a gente vai fazer? 54 dividido por 3,6. A gente tem ali uma velocidade de 15 metros
por segundo. Então, a velocidade de 54 é igual a 15 metros por segundo. Então, ó, ele parou totalmente em 3 segundos. Então, o intervalo de tempo é 3 segundos e a variação da velocidade é de 15 metros por segundo. Então, 15 dividido por 3 segundos, a gente tem ali uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, mais uma atividade aqui para a gente fazer. Uma partícula parte do repouso e em 5 segundos atinge a velocidade de 10 metros por segundo. Considerando o movimento retilíneo uniformemente variado, qual foi a aceleração? Então, fica bem fácil. Ó. Então, a gente já tem a velocidade em metros por segundo. Ó. Então, ele parte do zero e chega a 10 metros por segundo. Então, teve uma variação de 10 metros por segundo. Isso em 5 segundos, 10 dividido por 5, a gente tem ali uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km por hora, isso em 10 segundos? Então, ali a gente vai ter que converter os 80 km por hora em metros por segundo, então basta a gente dividir por 3,6. A gente tem ali uma velocidade de 22,2 metros por segundo, dividido por 10 segundos, a gente tem ali uma aceleração de 2,22 metros por segundo ao quadrado. Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. Nos encontramos na segunda aula. Beijo, até a próxima aula.